Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, ao seu nome seja dada toda a honra, toda a glória. Elevamos as nossas vozes ao seu trono da graça, confiantes de que o Senhor nos ouve, porque nós somos seus filhos e porque o Senhor tem por nós um amor muito grande. Muito obrigada, Pai, porque sabemos que não estamos sozinhos. O Senhor designou um exército para estar ao nosso redor, protegendo-nos e dando-nos também entendimento para que não possamos abrir nenhuma brecha aonde o mal venha a conseguir entrar. Obrigada, Pai, porque compreendemos esta batalha espiritual enorme e sabemos que temos um comandante que nunca perdeu uma batalha. Que o Senhor nos ajude a ser sempre submissos e disponíveis para obedecer às suas ordens. Faça-nos também sensíveis à sua voz. Dê-nos agora o privilégio de nos ensinar. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos então no capítulo 34 de Patriarcas e Profetas, que tem por título A Travessia do Jordão. A esta promessa acrescentou-se a injunção. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A determinação do Senhor foi: não se aparte a tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aqui está, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Se não se aparte da boca, é porque isso estaria na sua mente. Os israelitas estavam ainda acampados no lado oriental do Jordão, que apresentava a primeira barreira à ocupação de Canaã. Levanta-te, pois, agora. Fora a primeira mensagem de Deus a Josué. Passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Nenhuma instrução foi dada quanto ao modo por que deveriam fazer a passagem. Josué sabia, entretanto, que o que quer que Deus mandasse, ele daria os meios para que o seu povo o fizesse, e nesta fé, o intrépido chefe de pronto iniciou os preparativos para avançarem. Poucos quilómetros acolá do rio, precisamente de fronte do lugar em que os israelitas estavam acampados, achava-se a cidade de Jericó, grande e solidamente fortificada. Esta cidade era virtualmente a chave de todo o território e apresentaria formidável obstáculo ao êxito de Israel. Josué enviou, portanto, 2 moços como espias, a fim de visitarem essa cidade e verificarem algo quanto à sua população, os seus recursos e a resistência das suas fortificações. Os habitantes da cidade, aterrorizados e cheios de suspeita, estavam constantemente alerta e os mensageiros estiveram em grande perigo. Foram, contudo, preservados por Raabe, mulher de Jericó, com perigo da sua própria vida. Como recompensa à sua bondade, deram-lhe a promessa de proteção quando a cidade fosse tomada. Os espias voltaram sãos e salvos com a notícia: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Fora-lhes declarado em Jericó: temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam de além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração.
Isto é interessante. Portanto, o povo de Israel era um terror. E em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Expeliram-se agora ordens a fim de se aprontarem para o avanço. O povo devia preparar um suprimento de alimentos para 3 dias, e o exército devia estar de prontidão para a batalha. Todos anuíram cordialmente aos planos do seu chefe e asseguraram-lhe a sua confiança e apoio. Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Partindo do seu acampamento, deixem-me dizer isto agora veio aqui à minha mente. É curioso que ainda Moisés era vivo e Josué, ele já era um guerreiro, enquanto Moisés não. Quer dizer, Moisés também tinha teve o seu treinamento de guerreiro quando esteve no Egito. Só que depois, ele, como teve que fugir do Egito, ele não exercitou mais aquela profissão. O que é que ele exercitou? Por força das circunstâncias. Ele exercitou as pernas, porque ele tinha que caminhar no deserto por montes e vales para levar as ovelhas. Exercitou a paciência. E foi precisamente estas duas características que ele precisou para liderar o povo. O cuidado, a paciência, as pernas. Agora morre Moisés e o povo está à beira de Canaã. Mas antes de entrarem em Canaã, ou melhor, antes de conseguirem conquistar Canaã, eles iriam ter que travar muitas batalhas. E quem é que o Senhor levanta? Um soldado. Não foi? Era isso que disseste, Jorge? Josué. Exatamente, que era um soldado. Estão a ver que para cada tempo, Deus levanta uma pessoa que está preparada especificamente para aquele fim. Não é interessante? É muito interessante. Se formos ver a vida de Moisés, se Deus tivesse querido que ele fosse com o espírito de soldado, como ele tinha, porque ele foi treinado no Egito, não é? Como soldado para batalhas. Mas o que Deus precisava não era de um soldado naquela altura. Então ele teve que o mandar para um curso de paciência, de cuidado, de mansidão. E Deus o mandou, porque reparem que no início ele estava consciente que ele é que iria libertar o seu povo, mas ele era violento como um soldado é, agressivo, por isso matou o egípcio. Então Deus teve que o pôr num curso diferente, treinando para ocupar a missão que ele deveria desempenhar. Agora é o contrário. Agora Deus precisava sim de um soldado, porque havia batalhas, nítidas batalhas a travar com todos os povos de Canaã. Os jebuseus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, pronto, aqueles zeus todos. E para isso Deus levanta um soldado. Não é interessante? Veio aqui agora à minha mente, achei interessante. Partindo do seu acampamento nos bosques de Acácia, de Sitim, a hoste desceu à margem do Jordão. Todos sabiam, entretanto, que sem auxílio divino não poderiam esperar fazer a passagem. Nesta época do ano, na primavera, as neves fundentes das montanhas haviam de tal maneira avolumado o Jordão que o rio transbordou, tornando-se impossível atravessá-lo nos vales usuais. Deus queria que a passagem de Israel no Jordão fosse miraculosa. Josué, por indicação divina, ordenou ao povo que se santificasse. Deveriam remover os seus pecados e livrar-se de toda a impureza exterior. Pois amanhã, disse ele, fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Irmãos, isto é exatamente o que nós estamos à beira de passar, não é? Nós estamos à beira de passar o Jordão. O Jordão, como sabem, por acaso ainda há pouco estava a ler isso,
Exatamente, estava a ler aqui em Isaías 8, que ontem a Lira leu o comentário, mas é curioso que rio significa muita gente. Eu vou só ler aqui. Eu achei curioso isso. Diz assim: Isaías 8:5. O Senhor também me falou novamente, dizendo: Visto que este povo rejeita as águas de Siloé, que correm suavemente, e se alegram em Rezim e no filho de Remalias, agora, portanto, observai, o Senhor traz sobre eles as águas do rio, fortes e muitas, precisamente o rei da Assíria e toda a sua glória. Então, o que eram as águas do rio? Eu vou ler outra vez. Agora, portanto, observai, o Senhor traz sobre eles as águas do rio fortes e muitas, precisamente o rei da Assíria e toda a sua glória. O que eram as águas do rio? Era o rei da Assíria e o seu exército. Exatamente, o rei da Assíria. E continua, e ele surgirá sobre todos os seus leitos de rio e examinará todas as suas margens. E ele se estenderá por toda a Judá, ele transbordará e será bem-sucedido. Ele alcançará teu pescoço, e o destender das asas dele preencherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Achei interessante aqui a explicação do rio, e isto fez-me lembrar do Apocalipse. Não é quando o dragão lançou da sua boca água como um rio, lembram-se? Para tragar a mulher. Uhum. E isso foi o quê? Já não foi o rei da Síria, mas foram Roma. outros. Foi Roma. Alguma dúvida? Portanto, Josué, por indicação divina, ordenou ao povo que se santificasse. Como é que isso acontecia? Deveriam remover os seus pecados, livrar-se de toda a impureza exterior, pois amanhã, disse ele, fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A arca do concerto deveria abrir o caminho de Jeová, levado pelos sacerdotes, mudar-se do seu lugar para o centro do acampamento e avançar em direção ao rio. Deveriam então partir do seu lugar e segui-la. As circunstâncias da passagem foram minuciosamente escritas. E disse Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós aos cananeus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. No momento aprazado, iniciou-se o movimento para a frente, indo a arca na vanguarda, aos ombros dos sacerdotes. Determinara-se ao povo ficar mais atrás, de modo que houvesse um espaço vazio de cerca de 1 quilómetro em redor da arca. Todos, com profundo interesse, estavam atentos ao avançarem os sacerdotes para a margem do Jordão. Viram-nos com a arca sagrada a moverem-se com firmeza para a frente em direção à corrente irosa e encapelada até que se mergulharam na água os pés dos portadores. Subitamente, a correnteza estancou-se do lado de cima, enquanto a corrente continuou a fluir do lado de baixo, e o leito do rio ficou descoberto. Ao mando divino, os sacerdotes avançaram para o meio do canal e ali ficaram de pé, enquanto descia a hoste inteira e atravessava para o lado oposto. Assim impressionou as mentes de todo Israel o fato de que o poder que deteve as águas do Jordão foi o mesmo que abrira o Mar Vermelho a seus pais 40 anos antes. Quando todo o povo havia passado, a arca mesma foi levada para a margem ocidental.
Mal alcançara esta um lugar seguro e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas represadas, sendo soltas, arremeteram-se para baixo como uma inundação irresistível no canal natural da torrente. As gerações vindouras não deveriam ficar sem testemunho deste grande prodígio. Enquanto os sacerdotes que levavam a arca ainda se achavam no meio do Jordão, 12 homens previamente escolhidos, um de cada tribo, apanharam cada um uma pedra do leito do rio, onde os sacerdotes estavam em pé, e as levaram para a margem ocidental. Estas pedras deviam ser erigidas como um monumento no primeiro lugar de acampamento além do rio. Ordenava-se ao povo contar a seus filhos e filhos dos seus filhos a história do livramento que Deus operara em prol deles. Conforme disse Josué, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A influência deste prodígio, tanto sobre os hebreus como sobre os seus inimigos, foi de grande importância. Foi uma segurança para Israel da presença e proteção contínua de Deus, prova de que ele agiria em prol deles por intermédio de Josué, como operara por meio de Moisés. Tal certeza era necessária para fortalecer os seus corações, dando eles início à conquista da terra, estupenda tarefa que havia esmorecido a fé dos seus pais 40 anos antes. O Senhor declarara a Josué, antes da travessia: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E cumpriu-se a promessa. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Este exercício do poder divino em favor de Israel destinava-se também a aumentar o temor com que eram olhados pelas nações circunjacentes e assim preparar o caminho para o seu triunfo mais fácil e completo. Quando a notícia de que Deus detivera as águas do Jordão diante dos filhos de Israel chegou aos reis dos amorreus e dos cananeus, os seus corações tremeram de medo. Os hebreus já haviam morto os 5 reis de Midian, o poderoso Sehom, rei dos amorreus, e Og de Bazã, e agora a passagem pelo Jordão, dilatado e impetuoso, encheu de terror todas as nações circunvizinhas. Para os cananeus, para todo Israel e para o próprio Josué, prova inequívoca fora dada de que o Deus vivo, o Rei do céu e da terra, estava entre o seu povo, não os deixaria, nem os desampararia. Alguém quer fazer algum comentário? Eu venho à minha mente o seguinte: Deus sendo todo-poderoso, nada é impossível a Deus, ao nosso Deus, a não ser que nós neguemos, não é? Que não queiramos que Ele trabalhe connosco e através da nossa vida e na nossa vida. Porquê é que teve que haver tanta guerra, tanta morte, tanta coisa destas? Quando Deus tem todo o poder de fazer, de desfazer, de tirar, de colocar. Claro que aqui o Espírito por si também explica algumas coisas, mas eu ainda me questiono porque é que teve que haver tanta morte. É assim, aquele território era um território por onde Abraão já tinha passado e tinha deixado o seu testemunho. Ele tinha erigido muitos altares, ou seja, eles já tinham recebido a mensagem da salvação, do Deus vivo. E Deus deu-lhes tempo para que eles se arrependessem dos seus pecados, da sua idolatria, ao mesmo tempo em que o seu povo estava retido no Egito. Mas eles não aceitaram. O tempo de graça dos cananeus chegou ao fim, como chega todo o tempo de graça de todas as pessoas. O tempo de graça deles chegou ao fim, ou seja, ninguém mais iria aceitar a Deus. E foi aí que Deus liberta o seu povo
como Deus tinha dito aqui em Levítico, no livro de Levítico, Deus tinha dito assim, capítulo 20, versículo 22 e 23. Guardareis, pois, todos os meus estatutos e todos os meus preceitos e os cumprireis, a fim de que a terra para a qual eu vos levo, que era esta Canaã, para nela morardes, não vos vomite. Ou seja, sempre que um povo recebe a mensagem da salvação, ouve o evangelho, Deus lhe dá a oportunidade, e esse povo rejeita a verdade, o que é que acontece à terra? Ela vai vomitar esse povo. Percebem? Como é que a terra vomitou os cananeus? Pelos israelitas. É lógico que Satanás não entrega as suas hostes de mão beijada, sem luta. Isso, por um lado, revela o quanto eles já rejeitaram a palavra de Deus e o Deus Todo-Poderoso. Por outro lado, serve para o povo de Deus se fortalecer e isso dá a oportunidade a Deus de lhes mostrar ainda mais o seu poder. Não sei se respondi. Sim, respondeste. E também vem à mente que é a misericórdia de Deus, no fundo, porque aquele povo, se já não se converte, não quer nada com Deus, pois para quê estar a aumentar mais o seu infortúnio, no fundo, no final dos tempos, quando for ressuscitado e ter que ser queimado? Pois, Não pode, no não fundo. pode. E o versículo 23 diz: E não andareis nos costumes dos povos que eu expulso. Estão a ver? Portanto, era Deus que os ia expulsar. Usando o quê? Usando os israelitas. Percebem? Que eu expulso de diante de vós, porque eles fizeram todas estas coisas e eu os abominei. Estas coisas que Deus tinha comentado nos versículos antes e nos capítulos antes. Sabe, sem Isto, haver essa explicação, desculpa, como? sem haver realmente Diz, esta diz. explicação, é por isso é que muita gente diz que Deus é tirano e Deus é um Deus mau e por aí fora, porque se não recebe esta explicação, as pessoas não vão realmente compreender porque é que muita gente teve que morrer. Pois, exatamente. Portanto, Deus dá, deu tempo de graça infinito. Da mesma forma que Deus tinha dito a Israel para se arrepender, para não andar na idolatria dos costumes e dos povos que estavam à volta deles. Como eles não, não aceitaram, Deus usa quem? Deus usa a Babilónia para castigar Israel. E muitos são levados cativos para a Babilónia. E assim foi, quando a Babilónia chegou a um limite, não é? Ninguém aceitou no período do tempo do rei Belsazar, não é? Que sabia tudo aquilo que tinha acontecido com o seu avô, tudo aquilo, e não fazia. Deus disse, não há mais razão para a Babilónia se manter sobre a terra. Então, Deus usa quem? A Medo-Pérsia. A mesma coisa aconteceu com a Medo-Pérsia. Quando chegou um momento em que ela já era empedernida e já não aceitava mais a palavra do Senhor, vem quem? Vem a Grécia. A mesma coisa acontece depois com a Grécia, quando vem Roma. E a Roma, depois, tem o mesmo papel. Deus diz em Apocalipse, dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Mas ela não quer arrepender-se do seu pecado. Percebem? Então, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, diz assim, no versículo 26, e de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes, aqui está um ponto importante, determinando-lhes os tempos, portanto, cada povo tem tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para quê? Para que Deus determinou os tempos? Quer para as nações, quer para pessoas, atenção. Para quê?
para que buscassem a Deus. Está aqui, versículo 27. Para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Percebem? Então, Deus dá esse período de tempo, por isso é que ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para dar fim aos pecados. Israel tinha tido uma primeira oportunidade, tinha sido castigada, quando foi o primeiro cerco feito por Babilónia, tinham tido a sua oportunidade e Deus garantiu que eles voltariam da Babilónia. Ok, isso aconteceu, não é? Eles voltaram, reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o santuário, reconstruíram os muros. Está certo? Estão a acompanhar o raciocínio. E depois Deus deu-lhes o quê? Deu-lhes 70 semanas para eles porem fim aos pecados, para eles se arrependerem, para eles fazerem justiça, para trazer justiça eterna. E isso iria bater até quando? Até à morte de Estevão. Portanto, eles tiveram aqueles mais 490 anos para se arrependerem. Arrependeram-se? Não. O que é que veio sobre eles? Roma. Destruiu, acabou com eles. Acabou com o santuário até hoje. Percebem? Portanto, Deus determina tempos para cada nação e para cada pessoa. A mesma coisa aconteceu com os cananeus. Deus deu-lhes 400 anos. Ok? Desde que Abraão passou por aquelas terras, erigiu os altares, deu testemunho, mostrou tanta coisa. Eles aceitaram? Não. Agora estava em altura da terra os vomitar, os expulsar dali para fora. Atenção, porque Laodiceia tem a mesma coisa impendente sobre ela. Eu estou a ponto de te vomitar. Percebem? Forte, percebo perfeitamente. Eu vejo também que se não há, que nem o dilúvio teve que acabar com aquela raça, vejo assim que senão a terra ia ter muito mais pecado, muito mais pecadores, muito mais, porque assim mesmo as pessoas dizem, onde está Deus? Olha o sofrimento, olha as pessoas, as guerras. Então já assim, já é difícil eles ver Deus, imagina se Deus ainda permitisse esse povo aí tivesse vivo ainda, porque a descendência, eles crescem, crescem, ia multiplicar. Se hoje nós Sim. estamos em 7 bilhões, então muitos bilhões iria existir, porque iam ter se multiplicado, né? Uhum. Reparem que a maldade ela é muito resistente. Quando a pessoa não tem o espírito santo a controlar a sua mente, a subjugar as más tendências, é outro espírito que a domina. Não sei se vocês têm presenciado as imagens da faixa de Gaza. Aquilo é uma coisa horrível. Eles têm tudo destruído. É só ruínas. Estão a passar fome. É horrível as pessoas a estenderem as panelas para receberem uma porção de arroz, ou o que é aquilo. Mas eles mantêm-se ali firmes e não cedem. Ok, vamos avançar. À pequena distância do Jordão, os hebreus fizeram o seu primeiro acampamento em Canaã. Ali Josué circuncidou aos filhos de Israel, e os filhos de Israel acamparam-se em Gilgal e celebraram a Páscoa. Josué 5, 3, 10 e 9. A suspensão do rito da circuncisão, portanto, o rito da circuncisão tinha sido suspenso. Desde a rebelião de Cádiz, foram um testemunho constante a Israel de que o seu concerto com Deus, do qual era o símbolo designado, estivera invalidado. Esta frase é importante. Portanto, este rito esteve suspenso. Deus o tinha estabelecido, não é? Para que eles percebessem que eles eram a geração
que pertencia a Deus, mas ele esteve suspenso. Só aqui fazer uma anotação. E agora o Senhor manda voltar a fazê-lo. E a interrupção da Páscoa, memorial do seu livramento do Egito, fora prova do desagrado do Senhor pelo seu desejo de voltarem à terra do cativeiro. Portanto, houve a interrupção não só da circuncisão, mas também da Páscoa. Agora, porém, estavam terminados os anos da rejeição. Mais uma vez, Deus reconhecia a Israel como seu povo e restabeleceu-se o sinal do concerto. O rito da circuncisão foi levado a efeito em todo o povo nascido no deserto. E o Senhor declarou a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. E em alusão a isto, o lugar do seu acampamento foi chamado Gilgal, que é círculo ou roda. Nações gentílicas tinham vituperado ao Senhor e seu povo, porque os hebreus não puderam tomar posse de Canaã, como era sua expectativa logo depois de saírem do Egito. É verdade. Os seus inimigos tinham triunfado porque Israel vagueara tanto tempo no deserto. E zombeteiramente haviam declarado que o Deus dos hebreus não era capaz de os levar à terra prometida. O Senhor manifestará agora de uma maneira assinalada o seu poder e favor, abrindo o Jordão diante do seu povo, e os inimigos deste não mais os podiam exprovar. No dia 14 do mês, à tarde, a Páscoa foi celebrada nas planícies de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. Os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Josué 5, 9 a 12. Os longos anos das suas vagueações pelo deserto haviam-se findado. Os pés de Israel estavam finalmente a pisar na terra prometida. Algum comentário? Isto faz-me lembrar que, já lemos em primeiros escritos, irmãos sabem, a Igreja perdeu o seu poder, não é? Ela poderia ter sido um terror para os seus inimigos e não está sendo, porque ela perdeu o seu poder, conformando-se precisamente com os costumes do mundo e deixando de declarar as verdades que tirariam do meio dela os amantes dos prazeres e inimigos de Deus. Mas, como aconteceu aqui, com os povos vizinhos, não é? Eles tinham zombeteiramente declarado que Deus não estava com o povo de Israel. Mas vai chegar uma altura, e estamos à beira desse tempo, em que o povo de Deus vai voltar a estar cheio de poder. E eu hoje, Deus trouxe-me à mente uma coisa muito interessante, que foi: Deus deu 3 sinais ao seu povo. O primeiro encontra-se em Lucas, capítulo 21. Querem ler? Podem tomar nota até destes textos que eu acho que são importantes. O primeiro sinal encontra-se em Lucas 21, que não é uma explicação, portanto é a descrição de Mateus 24. E diz assim, versículo 20 e 21. Mas quando virdes, portanto aqui é um sinal, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos,
Sabei então que é chegada a sua desolação. Então, ao verem este sinal, prestem atenção a isto, ao verem este sinal, o que é que eles deveriam fazer? Os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Portanto, é sinal para agir. Fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Percebem aqui este sinal? Este foi o primeiro sinal. Um segundo sinal, Ellen White diz, como é que ela diz? Portanto, ao arrogar-se a nossa nação, a falar dos Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal é um sinal. Quando os Estados Unidos se arrogarem no poder de impor o domingo, estou a traduzir, então é sinal de quê? Sair das grandes cidades. Passo preparatório para deixar as menores A para palavra, lugares isolados. Como? a palavra arrogar, que quer dizer que ainda não estão ainda, que estão com os planos, mas não executou ainda. Então, quer dizer isso? Arrogar-se é orgulhar-se de poder impor isso. Percebem? Uhum. Quando ela manifestar que tem poder, aliás, nós estamos a ver isso. Então, este é outro sinal. O primeiro sinal era quando vissem Jerusalém cercada de exércitos. O segundo sinal, que é para nós agora, quando víssemos os Estados Unidos orgulhar-se de ter o poder de impor o domingo como dia de descanso. Então seria sinal, ou será sinal para o povo de Deus, é o último, irmãos, não é? É o último chamado para o povo de Deus deixar as grandes cidades, passo preparatório para depois deixar as menores, para lugares isolados e solitários da terra. Conhecem essa citação, ou não? Pronto. Eu E depois há um conheço. terceiro sinal. Como? Eu conheço, os outros irmãos não sei se conhecem. Eu não sei, eu posso procurar aqui, ou vocês também podem me ajudar a procurar aqui. Sim. Vamos lá. Acham Está que é no importante, eventos não é, Vânia? finais, né? E acho que grande conflito e eventos finais. O segundo sinal tem algum verso bíblico, Belinha, para você nos falar? Digamos que é também este de Lucas 21. É também este, só que este tem um sinal, tem um significado duplo. Ora, vou ver se eu consigo encontrar aqui. Portanto, temos isto em eventos finais. Temos isto no 5º volume de Testemunhos para a Igreja. Eu vou ler aqui, em Maranata também, qual deles querem? Eventos finais com a página, você sabe? Ok, Tanto eventos faz. finais é no capítulo Sinal de Fuga das Cidades, é na página 121.1. Olha aqui, é importante lermos isto. Diz assim: não vem muito distante o tempo em que, como, ela está a fazer um paralelo, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Olha agora, prestem atenção, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Estão a ver que ela vai buscar este texto de Lucas 21? Como aconteceu isso? Assim, o arrogar-se a nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Ou seja, como foi para os judeus o cerco de Jerusalém por Roma, será para nós, os Estados Unidos, arrogar-se o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo, lá está o agir, de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares
retirados em lugares solitários entre as montanhas. Estão a ver? Então, o povo de Israel teve um sinal, o mesmo sinal, parecido, não é? Temos nós agora, mas existe um outro terceiro sinal. Até agora, aqui há alguma dúvida? Ou não? Qual o capítulo, Belinha, dos eventos finais? Olha, eu não sei qual é o capítulo, mas é a página, deixa eu ver aqui, porque aqui eu não consegui apanhar o capítulo, mas é o que tem por título o sinal de fuga das cidades. Ah, tá. Obrigada. De nada. Espera que eu talvez seja capaz de dar. Não, não consigo. Não consigo saber. Ah, espera. Eh, não sei. Não consigo ver aqui, só em buscar o livro. Queres que vá buscar? Não precisa não, depois eu olho então. Só o título já Ok. ajuda. Fuga da cidade Sim, já ajuda. sim. Não é o título do capítulo. Ah, está aqui. É o capítulo 8. Pronto. Ok, é o capítulo 8. Ok. E o que eu dei foi o subtítulo. O capítulo tem por título As Cidades. Ah, tá. Tá joia. Pronto. Obrigada. Então agora reparem. Este é um sinal do decreto dominical. Deus deu um sinal de fuga para os judeus, que era o cerco pelos exércitos de Roma. Deus dá aos adventistas o sinal de que se aproxima o decreto dominical. E quando nós começássemos a ouvir os Estados Unidos falar da questão do domingo, do dia de descanso, é o sinal para quê? Para o povo adventista continuar sentadinho nas cidades, não é sossegadinho, tranquilo, ir à igreja todos os sábados. É isso? Não. Vocês vão me dizer, mas eu não posso, meu marido não é adventista e eu não tenho condições. Deus compreende isso. Isso tem que ser um assunto que tem que ser colocado com urgência, com jejum e oração aos pés do Senhor. Jejum e oração. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa. Então, mas este é o sinal o último sinal para o seu povo sair. E depois há um terceiro sinal, que agora já não é para o decreto dominical, não é um sinal que nos mostra que o decreto dominical está para ser colocado, mas é um sinal, como já vimos aqui, de que o tempo da graça está terminando e as pessoas têm que ser avisadas para se arrependerem. Que é quando nós começarmos a ver as movimentações todas lá no Médio Oriente de que a Turquia está a fazer planos para tomar Jerusalém. Percebem? Então Deus é maravilhoso, porque Ele diz, dá-nos sinais, não nos dá tempos, não nos dá datas, mas dá-nos sinais. E está acontecendo, né? Já estamos a começar a ver. Ô, Belinha, mas aí, o sair do campo e ir para os lugares isolados é quando sai da grade de morte? É, sim, porque agora a ida para o campo não é uma fuga. É um preparatório. Exatamente, é um preparatório da nossa mente, é o tirar a mente de tudo aquilo que a cidade tem, do stress, da agitação, da maldade, dos sindicatos, das dificuldades em comprar e vender, percebem? É nesse sentido. É o estar em contacto com a natureza, é o passar mais tempo em estudo e oração e jejum, pronto, é tudo aquilo que Deus nos disse que precisaríamos para, como é que eu vou dizer, como ele poder acelerar em nós a transformação do caráter. A pessoa tem uma vida muito mais calma, tem nada a ver com a cidade. Não tem nada a ver com a cidade. Eu esta semana fui a Lisboa. Ai, irmãos,
quando a gente se aproxima da capital, é um stress, porque as velocidades nas circulares, não é? Nas periferias, a velocidade é uma loucura. Ninguém. É uma loucura. Depois as asneiras que se fazem no trânsito, a poluição, o barulho, a impaciência das pessoas, as pessoas dormem pouco, irritam-se com tudo. Eu só queria sair de lá para fora. E eu noto mesmo, meu marido fica nervoso, todos ficamos nervosos, eu acho que todos ficamos nervosos. Então, é impossível ouvirmos a voz de Deus no meio daquela confusão toda. Então, o campo é muito diferente. E quem já está no campo compreende perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Pronto. Então, eu acredito que desde o decreto dominical até ao decreto de morte não vai haver muito tempo. Não vai haver muito tempo. Vai haver pouco. Isto é o que eu depreendo. E esses 3 anos e Oh, meio, Belinha, como? uma vez que entre o decreto dominical e o decreto de morte, vai haver pouco tempo. E esses 3 anos e meio são referentes a quem? Antes do decreto dominical? Não, é depois. É assim, se nós estudarmos por comparação, nós podemos falar nesse tempo, 3 anos e meio, mas isso ainda não está muito bem, pelo menos na minha mente ainda não está muito firmado. Mas Não, poderá também não. ser. Eu pergunto porque eu também não Não. estou bem firmada nesse pensamento, mas já ouvi falar e já li também certas coisas que, como se vai repetir, eu fico a pensar, Pronto, faz algum sentido na medida em que aquilo que era em tempo profético poderá ser em tempo literal. Não é os tais 3 anos e meio não proféticos, não 1260 anos, mas 1260 dias em que Roma terá o poder, a hegemonia e terá o poder para atuar através do seu filho, que é o protestantismo, porque a Herodias também não atuou, ela mandou a filha, a Salomé. Percebem? Portanto, que é a igreja protestante. Poderá bem ser por interessante. aí, pronto. Mas não sabemos, mas pronto, não sabemos. Mas faz sentido. Ok. 3 anos e meio é muito pouco. 3 anos e meio é pouco, não é? Bom, para quem está em angústia e para quem está farto do mundo como ele está e ainda não está Sim, como vai estar, é pois, muito, é sim, muito. Só que Deus, como está a encurtar os seus tempos, eu vejo desta forma, os dias são tão curtos, as coisas correm tão depressa, o tempo escorre-nos pelos dedos, que eu entendo que o encurtar do tempo de Deus é este. Porque não estou a ver de outra forma, não é? A não ser que, pronto, mas como está escrito, são 3 anos e meio, não vai encurtar-nos 3 anos e meio. Pois é essa coisa que está na minha mente que eu ainda não consegui compreender. Mas eu vejo que o tempo está a ser encurtado dos dias correrem tão rápido, porque eu perguntei aos meus sobrinhos, que são mais jovens que eu, claro, têm 20 e poucos anos, eu perguntei se o tempo para eles também era rápido. E eles disseram: tia, o tempo foge. Nós nem damos conta, começamos as coisas, já está na tarde e daqui a pouco já é noite. Por isso eu compreendo que seja assim, não sei. sim. E se a gente pensar também nos 6.000 anos, é lógico que a gente não está botando data nenhuma, mas tentando, assim, entender o tempo que estamos vivendo, se parar para pensar nos 6.000 anos, a coisa é muito rápido mesmo, né? Sim, E sim, o sim. Espírito de Profecia coloca assim 6.000 anos, eu já vi escrito. Será que foi o homem ali que colocou suas palavras ou tem alguma coisa que Deus quer nos avisar, né? Porque eu já vi escrito, só não sei onde. Pronto, nós Eu sabemos que vi realmente 4.000 estamos em. anos. Eu vi 4.000 anos e no Já Todas as Nações fala dos 4.000 anos, quando Cristo vem à Terra, que a Terra já tem 4.000 anos de pecado. E agora, se nós fizermos mais ou menos as contas, claro que nós não podemos pôr aqui datas, não sabemos, mas os tempos nós podemos compreendê-los.
Isso, são mais 2000 anos, porque o sétimo milénio é passado no céu, nem um minuto sequer ou um segundo passará aqui na Terra, portanto é mais fácil cortar os 6000 anos do que tirar alguma coisa do sétimo milénio, não é? Mas, contudo, pois não sabemos. Ok, muito bem. Vamos então orar. Vamos concluir o nosso estudo hoje. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus. Na verdade, Senhor, nós sabemos que estamos em tempos muito especiais, muito interessantes, e feliz aquele que deseja e ora para que venha o seu reino. Nós realmente desejamos que o Senhor venha. Para pôr fim a muito sofrimento. É muita coisa má que está a acontecer, Pai, é muita maldade. Nós ansiamos uma purificação. Eu suplico ao Pai, por estes irmãos, por outros irmãos, que conhecendo estas coisas começam a ficar com o seu coração apertadinho, porque sabem que a vida nas cidades vai ficar complicada, muito complicada. A questão de comprar e vender vai ser muito difícil, mas eles não têm condições. Eles aguardam, esperam, clamam, oram, jejuam, para que o Senhor lhes abra o caminho. Por favor, Pai, tenha misericórdia de todas estas vidas. Tranquilize os seus corações, que eles permaneçam firmes na fé, de que quando menos esperarem o Senhor vai abrir uma porta. Sabemos que o Senhor tem todo o poder, nunca deixou ficar mal os seus filhos. Pelo amor do seu nome, Pai, tenha compaixão do seu povo, todos aqueles que verdadeiramente quiserem obedecer ao Senhor, que tenham a certeza que o Senhor vai operar na vida deles. Talvez de uma forma dolorosa, mas o Senhor não se esqueceu deles. Por favor, Pai, tranquilize o coração de todos nós. E aqueles que já estão vivendo ou que estão fazendo diligência já para se mudarem para o campo, eu suplico, Pai, que coloque no coração desses um amor profundo, de maneira tal que estejam disponíveis para abrigar aqueles que o Senhor trouxer. Que não haja no coração desses nenhum tipo de egoísmo, mas de amor, compaixão e ternura por aqueles que não tiveram condições de o fazer antes. Dê-nos o seu Espírito, Pai, o seu Espírito de bondade, de paciência e de amor. Eu lhe suplico humildemente em nome de Jesus. Amém.